uma vez, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Desde a primeira hora que aceitamos, em nome do Faro Avenida, estar aqui, portanto, a ser parceiros da rede e destes 4 webinars, do qual hoje é o primeiro, com temas extremamente interessantes e realmente as ferramentas tecnológicas permitem-nos chegar mais longe hoje em dia. Tem grandes vantagens nesse aspecto. E aqui estão várias nacionalidades de vários pontos do globo, o que é ótimo. Portanto, o Faro Avenida, em parceria, portanto, com a rede, mais uma vez, e na pessoa da Leila, portanto, trabalha em conjunto. Nós estamos sediados no Algarve, portanto, no sul de Portugal, e é onde a rede, portanto, tem a sua base no Algarve, visto sermos um business center e poder oferecer vários serviços de apoio, portanto, à organização. E desde já vos convido a visitarem-nos um dia presencialmente. Até lá poderão nos seguir nas redes sociais e ver o nosso site. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Marinês. Então, tem meninos de Algarve aqui, que eu já sei, já sabem que é lá, para a Avenida que nós estamos. Então, está com vocês, a equipe que estará hoje aqui apresentando sua proposta de evento, de tema, e espero que todos curtam bastante, aprendam bastante. Ok, fui ver se meu microfone estava aberto. Sim, obrigado, Maria Inês, por abrir as portas virtuais do Faro Avenida para nos acolher. É uma honra para a gente. Leila, todo o carinho e todo o nosso agradecimento pelo que você tem feito pela rede. Assim, eu acho que tem diversos formadores e formadoras aqui presentes e você é uma inspiração para todo mundo. Então, muito obrigado. Se a gente está aqui é porque você tem feito esse trabalho fantástico. Para vocês que estão aqui, o nosso mais sincero agradecimento por investirem um bem tão precioso quanto o tempo de vocês para nos ouvir. Para a gente começar, eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu espero que já esteja aparecendo para vocês. Ainda não, agora sim. Muito bem. Vamos lá. Passando um pouquinho pelo nosso índice, hoje a gente tem 3 grandes macroassuntos para abordar. Cultura de aprendizagem, que vai estar sendo falada por mim, eu sou o Arnaldo Cruz, e pelo Marjan Pereira. Logo em seguida, a gente tem a comunicação do líder, que vai estar sendo abordada pelo Eduardo Murat, e em sequência, gestão de processos com a Chayana e a Josilane. Assim, espero que vocês aproveitem bastante. Já deixo um convite para que participem. A nossa ideia é que não seja só expositiva, mas que vocês tenham liberdade o tempo inteiro para questionar, para interagir, para virem com a gente. Dando continuidade, quero começar trazendo alguns alimentos para o nosso cérebro. Qual é a ideia desses alimentos? Qual é a ideia desta colocação aqui? Esse primeiro momento, eu vou colocar algumas questões, alguns pontos para vocês, cujo objetivo é gerar provocações que nos façam refletir sobre o nosso momento atual e o impacto dele sobre o processo de aprendizagem. Novamente, aproveitem, participem e vamos lá. O conceito de lifelong learning não é novo, longe disso. Se é assim, o que justifica ele estar sendo tão falado e abordado mundialmente? Vai muito na direção dessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Nós, isso é uma afirmação do Arnaldo, vivemos a era mais disruptiva e exponencial da humanidade, da história da humanidade. E alguém pode falar nesse momento, mas Arnaldo, a gente já viveu outras eras, assim, de grande mudança da humanidade. Sim, é fato.
Qual é a grande diferença da era atual desse momento que a gente está vivendo? Alguém diria? Aquele primeiro momento em que alguém participa e não deixa a pessoa que está apresentando sem graça de ter feito uma pergunta e ficando no vácuo. Vamos lá, Arnaldo, eu falo então. Muito bem, Joana. Eu acredito que a principal mudança foi a necessidade de isolamento em virtude da pandemia, o que gerou uma aceleração do uso das tecnologias, tanto para o trabalho quanto para a educação. Isso já acontecia, mas ela acabou sendo, por um tempo, a nossa única porta de saída para o mundo, né? E isso fez com que a coisa ficasse bastante acelerada e hoje ela passou a ser um normal, né, dentro do nosso universo. Legal, assim, bom você ter trazido o tema da pandemia. Sim, a pandemia acelerou bastante isso, mas quando a gente fala aqui dessa era, a gente está falando de desde antes. Isso é pré-pandemia. Então, na realidade, a gente vive a grande diferença desse momento, e só para validar, tá, Joana? Saiu uma pesquisa recente da McKinsey dizendo que em determinados segmentos a pandemia acelerou em 10 anos o ritmo das mudanças, ou seja, aquilo que só seria feito daqui a 10 anos já foi implementado, não é que esteja sendo implementado, já foi implementado. Mas contando desde antes da pandemia, a gente pega aí os últimos 15 anos, talvez até 20 anos, enfim, o nosso atual século, a grande diferença dessa para as outras ondas de mudança da humanidade, por exemplo, como foi a Revolução Industrial, muito próxima da Revolução Francesa, é a velocidade. Se vocês observarem, assim, qualquer produto que se lance hoje, ele é rapidamente copiado. Qualquer produto, qualquer serviço que se lance hoje, ele é rapidamente difundido, ou seja, a adoção dele é em massa. O mundo mudou, o mundo está mudando muito fortemente. Alguns exemplos que, embora batidos, eu acho bastante significativos, porque se a gente olhar aqui, embora sejam empresas, tirando o Google e Facebook, razoavelmente novas, a gente tem o seguinte. Por exemplo, você olha para ali, Uber e Didi, as duas maiores empresas de transporte urbano do mundo, embora elas neguem que são, mas são, nasceram sem possuir nenhum carro em sua frota. E chegaram a essa posição, sem nenhum carro em sua frota. As duas maiores empresas de mídia do mundo não produzem conteúdo. Veiculação de mídia, de anúncio, sempre foi vinculada à veiculação de conteúdo, à produção de conteúdo, perdão. Google e Facebook não produziam conteúdo. Acho que vocês reconhecem esse símbolo aqui embaixo à esquerda. O segundo maior varejista do mundo chegou a essa posição sem ter um único produto em seu estoque. É o Alibaba. A maior empresa de hospedagem do mundo chegou a essa posição sem ter um único quarto para hospedar as pessoas. É um mundo diferente. Muito mais do que empresas recentes, é importante a gente perceber que o modelo de negócio mudou. Todas essas empresas carregam em si a característica de terem proposto negócios altamente disruptivos. E para a gente caminhar um pouquinho mais, queria trazer 2 exemplos que para mim são mais significativos desse momento atual. Quando você olha o Spotify, por exemplo, Spotify é comum em Portugal? O Spotify hoje é a maior plataforma de streaming do mundo. Se a gente olhar um pouquinho a história do Spotify, para quem é um pouquinho mais velho, vai lembrar que o primeiro serviço de streaming de música do mundo era o Napster, né? O Napster, que era um serviço pirata e ilegal. Ele não remunerava os artistas pelas músicas que compartilhavam. Logo depois, esse mercado se organizou e surge o iTunes. O iTunes vendia as músicas no início. Era posse. Você comprava a posse das músicas que você queria ter. E aí surge o Spotify, e o Spotify vende o quê? Ele vende a posse da música?
Não. Ele vende o acesso. E eu acho que essa é uma mudança que a gente tem que perceber, principalmente para quem é do universo corporativo. Há uma migração muito grande no mercado da posse para o acesso. E um outro exemplo que eu acho muito característico dessa mudança que está ocorrendo no mundo é o Faro Avenida. Se você olhar há pouco tempo atrás, quantas empresas cogitariam mudar suas sedes para um coworking? A gente não está falando de empresa pequena, a gente está falando de grandes empresas. O coworking era aquela coisa de programadores, normalmente pessoas ligadas à informática, ou eram nômades digitais, e hoje o que se vê, de novo, amplificado pela pandemia, mas já tinha começado antes, é uma migração das empresas para os coworkings. Então você vê muitas empresas, muitas multinacionais diminuindo seus escritórios e dando a liberdade para os seus funcionários para trabalharem aquele Anywhere Office. E aí entra a questão do Faro Avenida. Por que a gente está trazendo à tona essas coisas? O mundo mudou, vocês viram os modelos de negócio mudando, a inteligência artificial saiu do nosso imaginário coletivo para fazer parte do nosso cotidiano. Eu vou passar agora um vídeo de 60 segundos. Se ele não rodar bem na sua máquina, o Marjan está colocando o link desse vídeo no chat, que ele está disponível no YouTube. Já está aí. Prestem atenção no vídeo, a gente se fala em 60 segundos. Olá, eu sou Carol, a inteligência cognitiva do Urbano Vitalino Advogados. Eu acho esse vídeo muito... Não era para você ter voltado. Só um segundo aqui para eu passar ele. Eu acho esse vídeo bastante interessante. Gente, aqui para mim cortou, tá? Porque eu passo de um note e está no outro. Então aqui para mim ficou bem lento. Se ficou lento para você e não deu para entender, vale a pena ver esse vídeo depois, porque ele é real. Assim, o Urbano Vitalino é um escritório aqui no Brasil, ele fica em Recife. Eles sempre foram altamente tecnológicos, e a Carol, que se apresenta ali, ela é a inteligência virtual de um escritório de advocacia, um grande escritório. Se você, como cliente, liga para o Urbano Vitalino pela primeira vez e ela identifica os telefones, quem te atende não é uma secretária, não é um estudante de direito. Quem faz o cadastro da sua demanda, do seu processo, direto, desde o atendimento telefônico, é a Carol. A Carol usa o sistema do IBM Watson, e percebam o nível de mudança nas nossas inter-relações. Só para vocês terem uma noção de onde isso vai, o módulo jurídico do IBM Watson já está no nível de estudar as decisões dos juízes para subsidiar a argumentação dos advogados. Isso é ao mesmo tempo maravilhoso e assustador. Todos nós temos vieses, todos nós temos as coisas que nos chamam mais atenção. O IBM Watson consegue mapear isso. O módulo de medicina do IBM Watson chega a diagnósticos 100 vezes mais rápidos que uma equipe de especialistas. Esses testes todos estão sendo feitos. E qual é o impacto disso no nosso dia a dia? Eu não sei por que minha tela caiu. Vamos lá. Porque é disso que a gente está falando aqui. Uma frase que eu gosto muito nesse vídeo,
um pedaço que eu gosto muito é quando eles falam nós somos o futuro. Muitas vezes, quando a gente aborda esse processo de mudança que está acontecendo atualmente, a gente fala do futuro no futuro. A questão é a seguinte, aquilo que a gente chamava de futuro já virou presente. A transformação digital já é uma realidade. E qual é o impacto disso para a gente? De que forma isso impacta no nosso dia a dia? A nossa transformação também precisa se tornar uma realidade. Qual é o risco de nós não nos transformarmos, de não nos atualizarmos, lembrando do assunto desse nosso primeiro módulo, desse primeiro assunto que a gente está abordando? A gente corre um sério risco de vivenciar esta situação. Não sei se essa imagem passa a mesma sensação que passa para mim, para vocês, mas eu olho para essa imagem e percebo uma pessoa, um profissional, que perdeu a conexão com seu momento de mercado. É alguém que não teve atenção aos sinais que estavam ao seu redor e perdeu o que aqui a gente chama de o bonde da história. Ou seja, ele, sem perceber, ficou defasado. Essa imagem é retirada deste livro do Marshall Goldsmith, que quem nunca leu, eu sugiro que leia, que em tradução livre quer dizer o seguinte: o que te trouxe até aqui não garante que você se dê sequer um passo em direção ao futuro. Veja bem, não é que o que você tenha feito tenha sido ruim. Não foi. Provavelmente não foi. Provavelmente foi fantástico, te trouxe aonde você está. A provocação que o livro coloca é a seguinte: ok, foi fantástico, foi perfeito, mas de forma alguma isso garante que você dê sequer um passo em direção ao futuro. Por quê? Em função da dinâmica das mudanças, da velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Diversas pesquisas demonstram que em provavelmente 15 a 20 anos a gente vai ter um exército de pessoas que não são empregáveis. Vejam bem, não é de desempregados, é de pessoas que não são empregáveis em função do avanço da tecnologia. Uma outra coisa legal nesse vídeo do Urbano Vitalino é que ele valoriza muito a questão da interação do ser humano com a tecnologia. Acima de tudo, com esse advento da tecnologia, cada vez mais vai fazer diferença para a gente sermos humanos. E aí, pegando o nosso amigo Charles Darwin, eu acho muito importante essa conceituação. A gente, às vezes, confunde e foca muito que a transformação digital é uma questão tecnológica, é uma questão que está nas máquinas. A lei de Darwin continua mais do que nunca válida e, neste momento, está acontecendo nas nossas vidas. O principal enunciado de Darwin, eu gostaria de estar conversando com vocês, mas a gente precisa recuperar um tempo. Para quem não lembra, os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptáveis são extintos. Reparem a palavra, ao termo adaptáveis. E a gente pega esse gancho para entrar no nosso tema de hoje, que é falar sobre Lifelong Learner, que, de novo, não é novidade. A questão é, por que isso agora é tão falado? Por que tanta gente discute e aborda isso ao redor do mundo inteiro? Por que as corporações estão tão focadas nisso? E aqui, antes da gente seguir, eu escolhi para a nossa abordagem de hoje não falar o que é o Lifelong Learner. É só você procurar no Google que ele vai te dar 1000 exemplos, 1000 características de um Lifelong Learner. Eu preferi abordar quais são os gatilhos, quais são as armadilhas que nos impedem de ser um Lifelong Learner de fato. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, e aí eu gostaria que vocês abrissem o microfone para me responder. Como é que está esse copo em relação à sua capacidade? Abram o microfone e me respondam, por favor. Está meio cheio, meio vazio? Como é que vocês percebem o copo?
Meio cheio, meio para cheio. mim, meio cheio. Para mim é sempre meio cheio. É sempre meio cheio. Pra Alguém mim vê também é sempre diferente? meio cheio. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês e Anabela me ajuda porque eu não sei como é que se chama em Portugal. Essa foto, ela na Também realidade... para mim, Arnaldo. Ana, para mim também. Tento olhar para o lado resiliente. Legal. Essa imagem aqui, ela foi tirada de aquele negócio que a gente botava em retroprojetor, como é que era o nome? Era isso mesmo, o retroprojetor. Retroprojetor. Com uma folha transparente, né? Isso. Essa foto, ela é original. Ela foi... É um scanner desse acetato que continha essa imagem. Essa imagem era usada em curso de vendas aqui no Brasil na década de 50. Na década de 70. E se eu disser para vocês que o copo está cheio? Interajam comigo. A mim não parece, não parece. Pode ser que a fotografia tenha sido tirada numa perspectiva que dá leituras diferentes, mas eu vejo... Pois, não sabemos o que é aquilo ali no meio. Aquilo pode não ser água. Você pode entender que está cheio de água e ar, né? Tem dois elementos diferentes. Qual é a pergunta? Como é que ele está em relação à sua capacidade? O copo está cheio. Ele está 100% cheio. A gente aprendeu isso na escola. É física básica. Ele está até a metade com um líquido que a gente acredita ser água. Ninguém sabe se botaram uma cachaça, mas ele é transparente, a gente acha que é água. E a outra parte está preenchida com ar. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte: por que nós só percebemos a água e ficamos nessa discussão se ele está meio cheio ou meio vazio? Essa é a questão. Por que a gente só percebe a água? Arnaldo, eu diria que para usar a expressão da modinha, mindset, né? É o olhar para o mundo que a gente tem. E o que a gente dá valor ou não. Porque o ar está ali presente permanentemente, né? A água é tangível. O ar também o é, né? Só que não tão intensamente perceptível, né? Olha, eu acho que eu não sou parâmetro, não, porque desde o início para mim tá cheio, porque tudo para mim me enche de coisa. Onde eu tô aqui nesse ambiente com vocês todos, eu fico passeando aqui com a mouse para ver a cara de todo mundo, vendo tudo, vendo tela, vendo. Eu sou cheia, sempre tô cheia. De ar, então, abundância. Leila, não só ar, né? Não à toa você é uma inspiração, mas eu diria que você está mais cheia. Daqui a pouco eu vou te dizer do que é muito bom. Gente, assim, normalmente a resposta que a gente recebe é que as pessoas percebem e comentam da água porque ela é visível, aquilo que o Rodrigo falou. Aí eu sempre pergunto o seguinte: olhem para cá, o que tem aqui dentro? Gás? Ué, virou clarividente? Pode não ter nada. Pode não ter nada. Mas a nossa resposta é: o que tem aqui dentro? Gás, uma coisa que a Leila tem bastante, porque para botar a gente para girar precisa ter muito gás. Olha, eu poderia até falar aqui que segundo Piaget, de acordo com a relação com o objeto, mas é melhor não falar. Aí a Josi vai me entender, né, Josi? Segundo Piaget, a relação com esse objeto, além de palpá-lo e torná-lo ele uma imagem retida cognitivamente, podemos dar-lhe a função pela qual a gente aprendeu, dar-lhe o significado dele. Perfeito. Numa linguagem mais simples e que a gente fala no ambiente corporativo, nós estamos acostumados a utilizar um copo para beber água. Eu espero, sinceramente, que ninguém aqui ande com o nariz dentro do copo para respirar. Nós estamos acostumados a usar uma botija de gás para alimentar o nosso fogão ou o nosso aquecedor, seja o que for. Ou seja, o nosso cérebro está acostumado a utilizar este conjunto de ferramentas para um determinado fim. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje?
Se a gente olhar aqui, nós vamos perceber que o copo é o universo do nosso conhecimento. Lembrem-se, estamos falando de lifelong learning, de ser um lifelong learner. O copo pode ser o universo do nosso conhecimento. E aquilo que aqui é demonstrado pela água é o que a gente tem visto no mercado de capacidade de aplicação prática desse conhecimento. Ou seja, os nossos caríssimos modelos mentais, que são um limitador, que colocam em nós crenças limitadoras. Os nossos modelos mentais, a gente não consegue aqui aprofundar isso, mas são eles que modelam aquilo do conhecimento que eu vou utilizar, com base sempre num referencial passado. E aí, qual é o nosso desafio quando a gente fala da nossa transformação? O que é muito importante? Perceber o seguinte, num cenário estável e linear, como a que a gente vivia até há pouco tempo, nós todos nos habituamos a utilizar o determinismo. Ou seja, dada uma demanda, né? A Anabela fala, vocês brasileiros adoram essa palavra demanda. Enfim, dado um input, dado uma entrada, dado um problema a ser resolvido, uma solução a ser dada, uma resposta a ser dada, essa é uma entrada, é o estímulo. Normalmente, nós tínhamos já uma resposta, uma saída, a alternativa B. E quando a gente fala mais profundamente de modelo mental e de mindset, a gente trabalha isso. Todos nós fomos criados dessa forma, regidos por nossos modelos mentais. Qual é o desafio hoje em dia? Não serve mais, não se adequa mais. Para ser um lifelonger de verdade, lifelonger de verdade envolve muito além da aquisição de conhecimentos, e essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. Hoje o que a gente vê é que, como se fala demais na característica de lifelong learner, as pessoas procuram adquirir conhecimento. O grande diferencial, aquilo que possibilita a tua transformação para que você não seja extinto, assim como os dinossauros foram, é a nossa capacidade de entrega. Num competitivo mercado de trabalho, gente, não basta saber, não basta ter o conhecimento. O nosso valor está na nossa capacidade de entrega daquilo que nós somos capazes de produzir com o nosso saber. O saber por si só tem pouco valor se ele não é colocado em prática para o benefício da sociedade. E aí eu queria fazer um convite para vocês. Eu estou interrompendo aqui. Essa apresentação. A Josi vai fechar a câmera agora para não me deixar assustado. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Marjan, serão quartetos, tá? Nesse universo, nesse desafio de se manter atualizado, de cada vez mais, as mudanças são muito rápidas e são muito velozes. A gente precisa sim se manter atualizado, mas não é só o desafio de se manter atualizado, a questão é como é que eu tangibilizo esse conhecimento para que eu possa fazer entregas adequadas com as demandas do mercado. Para você, e isso é uma pergunta individual, qual é o maior desafio de hoje, independente da sua profissão, independente da sua posição, ser uma pessoa lifelong learner? Queria dar para vocês 30 segundos para refletirem a respeito. Marjan, quartetos, 5 minutos. Qual é o convite que eu vou fazer para vocês? Nós fizemos uma promessa e está lá no Eventbrite. Além de trocar com a gente, vocês vão trocar entre vocês, porque o network é uma das coisas fundamentais hoje em dia para um lifelong learner. A capacidade que a gente tem de aprender através de trocas informais é absurda. Nós vamos convidar vocês agora a formarem quartetos para, durante 5 minutos,
trocarem ideia sobre quais são as grandes dificuldades de ser um lifelong learner. Tanto na questão do se manter atualizado, quanto na questão de como é que eu consigo tangibilizar, ou seja, transformar esse conhecimento para algo prático e aplicável no meu dia a dia. Vale o convite para vocês? Vale? Claro que sim. Vamos lá, Marjão, a hora que você quiser. Arnaldo, um quinteto e um quarteto, tá bem? Show. 5 minutinhos, vocês voltam. Ok. Até mais. Maria Inês vai também e a Leila vão? Vocês querem ir? Leila e Maria Inês? É para onde nos mandarem, nós vamos. Então vou mandar as duas e vou... Deixa a Leila aqui que eu preciso falar com ela rapidinho. Deixa, tá bota bem. a Maria Inês no quinteto, que aí ela aproveita para... Tá bem. Só Estamos estamos nós. sozinhos, Marjão? Estamos. Gente, eu tive que cortar pela metade, porque assim, não adiantava eu acelerar. Pausa a gravação, pausa a gravação, pausa a gravação. Então, 18 minutos, tá, Josi? Me dá 18. Eu não falaria isso pra Josi. Não consigo com ela, pode deixar. Muito bem. foi pouco Bem-vindas, bem-vindos. Nem deu para falar nada. Mas é sempre isso, né? É pra gente deixar um gostinho para vocês quererem outras etapas, cursos, treinamentos, outras palestras. Enfim. Não, isso é maldade. Então, o Arnaldo daria uma... O rostinho da Patrícia Gonçalves agora foi, nem deu pra eu falar nada. Eu tava no auge da minha Tiraram um doce da minha boca. Vamos lá, gente. Agora. Queria ouvir uma pessoa de cada grupo, percepções, primeiro assim, um aprendizado, como é que foi a troca entre vocês, uma pessoa de cada grupo. Nós tínhamos 2 grupos, né, Marjan? Isso, 2 grupos. Carla Martins levantou o dedo. Arnaldo, eu peço desculpas, mas é que o nosso grupo, Mulher Fala Muito, o nosso grupo, só 2 conseguiram falar, e quando a doutora Ana começou a falar, interromperam, portanto... Na realidade, a gente não interrompeu nada, foi o Zoom. Ele estava programado para 5 minutos. Nós não temos nenhuma responsabilidade. Mas do que vocês falaram, o que ficou? Assim, acabou que eu tô até me sentindo mal, porque eu é que falei, e depois, deixa eu ver o nome, que eu já não me lembro. Eu sou muito... Joana. Sou eu e você, Carla, conseguimos falar. Quando a Ana começou a falar, a gente voltou. Mas eu posso falar agora um bocadinho. Eu vou aproveitar. Eu estava a começar a dizer que este termo lifelong learning, para mim, é um termo moderno, agora, novo, para mim. Mas eu sinto-me isto já há muito tempo. Eu já faço isto há muito tempo. E eu faço isto não pela minha procura de conhecimento, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, de aprender, mas eu vejo este traço, digamos assim, como fio condutor na minha vida, porque eu fui mudando de atividades, eu fiz várias coisas diferentes, que tem lá uma linha no meio, que é sempre a mesma, mas que fui mudando, e em todo o sítio onde eu estive, eu procurei aprender na prática, no exercício, e também durante o momento do exercício, porque era algo novo, ir buscando conhecimentos para complementar a aprendizagem daquilo que a prática de outros e a convivência me ia trazendo no dia a dia. Portanto, eu sinto-me uma lifelong learning. Desafios que também eu acho que a Carla falou um bocadinho nisso, estávamos a começar a falar disso. É que nós temos tanta informação de cursos, workshops, tantas comunicações que são informativas e formativas também, fica difícil ter um foco no que é que eu preciso agora, né?
a Joana estava a dizer uma expressão muito interessante. Se não abrangermos tudo, não conseguimos avançar ao mesmo tempo que a tecnologia, se não conseguimos avançar com esta velocidade, como diz o Arnaldo, né? Então está tudo bem. Agora, é preciso ter foco no que é que eu preciso agora para aprender, porque senão perdemos-nos e é... Sem esse foco, você não consegue ter o filtro daquilo que é importante para mim, dado o meu universo. Sim, né? E aí fica com aquela síndrome de FOMO, né? Não sei se todos aqui conhecem, né? Mas que é o medo de perder alguma coisa. Eu preciso participar de tudo. E tem gente que entra em assim, depressão porque não consegue acompanhar. Perfeito. O outro grupo falou? Não. Não. Muito bem. Gente... Arnaldo, oi. Só para você fazer um complemento, é interessante a gente ver como a gente está exatamente no momento da transição. Porque a fala delas, de, poxa, não deu tempo, acho que chato, tem a ver com, já autores de comunicação já diziam que o meio é a mensagem. Isso é uma leitura distorcida, mas ele já está falando de uma coisa importante, que é os meios modificam as nossas relações, as trocas, e como elas se dão, e as temporalidades. Talvez a gente tivesse nessa mesma atividade presencial, a gente naturalmente colocasse 10, 15 minutos para fazer a mesma coisa. Porque os tempos e os ritmos não são os mesmos. Aqui no digital, 10 minutos é uma eternidade. Se eu falar continuadamente, de maneira expositiva, durante 10 minutos, numa sala de aula normal ou numa sala de reunião, ninguém vai questionar. Tá bom, tudo certo. Nosso corpo está preparado para aquilo. Mas se eu fizer isso no digital, vai ser assustador, até porque a gente está acostumado. Veja o próprio TED, né? A gente foi de 20 minutos para 18, 15, agora ele está entre 6 e 8 minutos, alguns raros de 12 minutos, que a gente acha super longos. Então é interessante a fala dela, tem a ver exatamente com o que você está dizendo, com como tudo está em transformação, mas o ser humano talvez não haja na mesma velocidade que a tecnologia nessa transformação. E como é que a gente se adequa a isso? Muito legal isso. Deixa eu só dizer uma coisa, o Muraco agora me fez aqui um clique que tem a ver com a dificuldade que nós temos de colocar a nossa comunicação num minuto, 2 minutos, nós não conseguimos, até isso, essa adaptação ao tempo que temos para falar o que precisamos ser falado, é um desafio muito grande atualmente. Eu tenho que escolher criteriosamente o que vou falar, caso contrário perdi a oportunidade. Isso. Anabela, tem curso na rede sobre isso, hein? É só pegar o meu curso e fazer. Tem uma expressão muito legal, assim, eu, o Murá e o Marjan participamos de um grupo que há mais de um ano se reúne constantemente para... são só consultores e consultoras, são 257 pessoas, a gente treina semanalmente. Então, essa questão, uma coisa que a gente aprendeu aqui na internet é síntese, palavra e tempo. E é impressionante que conforme a gente vai treinando e vai se habituando a estar nesse ambiente, a gente consegue melhorar isso nas nossas discussões. E a gente consegue perceber, sim, que a gente chega a boas decisões em grupo, e aí levando para o ambiente organizacional, para o trabalho remoto, você consegue chegar a fantásticas decisões, se você estruturar a conversa para que ela aconteça num curto espaço de tempo. E as pessoas se adaptem a isso, é um processo de adaptação. Gente, muito obrigado. Agora, já que estamos falando de comunicação, de processo de comunicação, com vocês, Eduardo Murá. Muito bem, obrigado. Você até... Arnaldo? Oi. Antes de... eu queria dar uma palavrinha sobre o que o Arnaldo comentou. Oi, gente, professora Ana, eu estou chegando na minha fisioterapia agora. Olha só, o que você comentou, Arnaldo e demais queridos, eu fico assim, eu sou professora em 2 universidades, a Leila está acostumada, né, Leila? Vai pedir para o nosso aluno fazer uma síntese. Gente, assim, esse poder de síntese que tanto é cobrado agora, muitos deles não têm esse alcance. Por quê? Porque eles não escrevem, porque mandar BLZ não quer dizer beleza, não é? Eu estava conversando um dia desse com uma amiga que faz pedagogia e eu falei, você está falando com quem? Ela, estou falando com a minha coordenadora no Zap. Aí eu olhei, falei, você fala assim com a sua coordenadora? Ah, mas eu falo assim com todo mundo. Eu falei, não, é um meio acadêmico, precisa de algum verniz. E essa comunicação de agora só está chancelando esse modus operandi aí que os nossos alunos vinham fazendo. Era só essa contribuição. Muito bem, vamos lá. Obrigado, Ana. Show de bola.
Boa reflexão. Deixa eu compartilhar com vocês uma outra coisa e começar com uma provocação que mostra que isso que a gente está vivendo agora não é novo. Vocês talvez já tenham ouvido falar de Heráclito. A gente conhece uma outra frase dele que fala que uma mesma pessoa não se banhará 2 vezes no mesmo rio, porque nem a pessoa será a mesma, nem as águas do rio. Mas olha só, isso eu estou falando de 400 antes de Cristo, entre 400 e 500 antes de Cristo. Heráclito de Éfeso, ele dizia: nada é permanente exceto a mudança. É que o ritmo da mudança foi drasticamente alterado, compactado esse tempo. Uma pessoa até o século XIX, na verdade até o início do século XX, ela podia viver toda uma vida tendo os seus conhecimentos como um todo necessários para viver, aprendidos até os seus 10, 12 anos de idade, sem ter uma mudança significativa no seu contexto, nas tecnologias e nas demandas sociais. Hoje, isso não é assim, né? Eu sou no tempo aqui no Brasil que a gente entrava numa fila para pedir, para comprar e ser sorteado um celular, que era uma coisa gigantesca. Hoje você praticamente vai no McDonald's, eles te dão de brinde um celular, né? um telemóvel, né? Como vocês dizem em Portugal. A coisa mudou substancialmente. Nós estamos falando de pouquíssimos anos. Tem coisas que nós víamos quando eu era pirralho, né? Nerd clássico, em Star Trek, né? Como os comunicadores deles são realidades, né? São o nosso WhatsApp, a nossa comunicação por vídeo e tantos outros elementos que nós temos. Então, a única constante que nós temos é a mudança. E não é uma novidade. Está lá, mapeado pelo Heráclito antes disso. O que é interessante da gente perceber, o Arnaldo faz parte, a Josi também parte de um projeto, que é o Hub 757, e no ano passado a gente fez uma pesquisa sobre o impacto da pandemia sobre as lideranças. Porque nisso que está falando, em processo de transformação, por exemplo, digital, a liderança é um elemento fundamental para que as coisas funcionem e transcorram de maneira prática e chegando aos resultados com as pessoas, não apesar das pessoas ou através das pessoas, mas é com as pessoas. E eu estou mostrando para vocês justamente porque isso aqui já também mudou. E a gente está falando de 1 ano, gente. Na pesquisa da gente, olha que genial. A gente estava no meio dos 6 meses de interação já obrigatoriamente digital, já remota. As pessoas já quase não usavam mais o celular, né? Outras plataformas, sabe, não faziam mesmo. Reuniões presenciais, claro que não estavam fazendo, mas 86% está fazendo reuniões online. E agora, recentemente, o Arnaldo deve conhecer essa pesquisa também americana, mostrando que já tem pesquisas mostrando que o excesso de reuniões síncronas, elas estão baixando a produtividade das pessoas e gerando um nível de estresse mental muito alto. Então, assim, a gente já está mudando de novo. Não tem quanto tempo que a gente está fazendo isso. Então, mesmo isso aqui já tem que ser repensado. E vejam, a principal plataforma nessa pesquisa no Brasil usada para comunicação era o WhatsApp, ou similares, né? Telegram e coisas no gênero. E aí vocês entendem que agora, recentemente, quando Instagram, WhatsApp, Facebook, né, saíram do ar, como foi um caos. E pessoas, inclusive, não conseguiram entrar, às vezes, em plataformas, ferramentas de trabalho, porque estavam com suas conexões, o seu login associado a esses mesmos aplicativos, a esse mesmo conglomerado de informações. O que está fazendo com que a gente, de novo, pense e mude mais uma vez essas questões. Só que se eu dependo da liderança, gente, é uma coisa interessante você ver que tem vários estilos de liderança, que é um dos modelos. Para cada momento, e a gente vai ver já uma curva de mudança, eu preciso de um perfil distinto. Cada um de nós tem uma preponderância num perfil de liderança, num estilo. Temos todas elas, de alguma maneira. Todas elas. Nós damos preferência, nós temos mais hábito, mais facilidade. Mas é importante que a gente entenda que a liderança, ela tem suas características, mas é para o outro, assim como a comunicação, ela se completa no outro. E no momento de mudança, eu preciso entender que a mudança não se dá só por dados racionais. Então, tem momentos que você vai ter que dar uma de líder visionário, convidando as pessoas para um futuro próximo ou distante. Tem momentos que você vai ter que dar uma de coach, desenvolvendo as competências, habilidades e o emocional das pessoas. Tem outros momentos que você vai ter que trabalhar de forma mais afiliativa, onde o grupo vai chegar a um processo, a uma decisão e organizar as mudanças. Outros você vai fazer de maneira democrática as decisões, sendo mais um elemento, né? E outros você vai ter que trabalhar como chefe tradicional, marcando tempo e autoridade. A gente não pode demonizar nenhuma das funções, todas elas coabitam.
E você precisa ciclar, mudar, conviver com as diferentes formas de agir de acordo com o público com quem vocês estão falando. Isso é um detalhe interessante. Tá? Por quê? Gente, imagina, estava lá a gente, há 2 anos atrás, trabalhando nos nossos escritórios tradicionais, tranquilos. De maneira intempestiva, fomos jogados para o trabalho em home office, né? Ou anywhere office. Você acha que todo mundo embarcou com o mesmo ritmo, com a mesma galhardia, com o mesmo interesse, com as mesmas competências técnicas para aquilo, com o mesmo interesse? Claro que não. Provavelmente você tinha uma equipe de 5, 10 pessoas, você teve grupos com diferentes perfis. Pessoas que rejeitaram de cara, pessoas que já quiseram adotar, pessoas que já tinham experiência, pessoas que não tinham. E você passou por um conjunto de pessoas com formas de reagir distintas. Todos nós, de alguma maneira, com maior velocidade ou menor velocidade, passamos por essas etapas. Em qualquer grande transformação da vida da gente. Fosse esse caso, da gente ir para o home office, como a gente fala aqui no Brasil, né? O trabalho de casa, ou agora volta, muitos de vocês já devem ter voltado, e a gente também está num outro momento de transformação, ou para o híbrido, como muitas empresas estão. E você vai ver que em cada uma dessas fases, cada uma dessas pessoas tem um nível de performance, de engajamento. E as performances não são só porque você está interessado. É importante você identificar na sua equipe quem está em que etapa. Quem está no início, precisando ainda ser estimulado e entender qual é a motivação. Quem está imobilizado porque está reagindo e não está conseguindo sequer entender o que está acontecendo, precisa de explicações. Quem já recusou porque percebeu muito mais o copo meio vazio em vez do meio cheio ou do completo, como disse o Arnaldo. Quem são as pessoas que estão produzindo, mas não estão produzindo porque efetivamente estejam interessadas, mas é para provar que aquilo não dá certo. E assim você vem em todo o ciclo, até lá na ponta você ter quem efetivamente engajado nessa história como um todo. O que a gente está propondo para vocês é que, ao entrar num processo de mudança, seja macro mudança ou mudanças menores no grupo, tente entender quem é o grupo que está com vocês, em que etapa que cada um deles esteja, para que, além da comunicação geral, vocês tenham uma comunicação para aqueles indivíduos que estão naquela fase. E mais um detalhe, a primeira pessoa que a gente tem que liderar é a gente mesmo. Como é que você pensa a liderança, a mudança? Existem várias metodologias. Uma que a gente está trazendo para vocês refletirem sobre gente, qualquer processo de mudança, seja para o digital, ou seja para um novo processo, ou embarcar num novo projeto, ou houve uma mudança da liderança do seu setor que trouxe um outro ritmo, uma outra maneira de gerar os relatórios, de fazer as práticas das reuniões, se implantou uma metodologia de um Lean da vida. O primeiro ponto é você sensibilizar as pessoas para a causa. O hábito vai acontecer só lá no final. Eu não posso querer que, depois da primeira reunião geral, onde eu apresentei as mudanças, quais são as tarefas, até mesmo passaram por um treinamento, no dia seguinte as pessoas já estejam todas interagindo, realizando, tendo mudado as suas perspectivas. Isso não acontece desse jeito. Algumas pessoas vão fazer mais rápido, outras mais lentamente. A questão é que você precisa despertar, sensibilizar a pessoa para o tema, e a gente não sensibiliza só com dados e fatos. Todos nós, vocês já vão ver isso já, somos afetados, modificados, transformados por 3 dimensões que estavam lá nos socráticos, né? Logos, patos e ethos. A gente precisa entender quais são os valores e aquela transformação tem que bater com os nossos valores. A gente precisa trabalhar com as relações, as emoções dentro do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho também é um local onde as emoções se dão, os relacionamentos se dão, as afetividades se dão. E eu preciso de conteúdo, logos. Só que a gente tende no ambiente de trabalho a fazer uma fala, conduzir as reuniões, fazer as proposições, a comunicação interna, todos os treinamentos, conteúdo, conteúdo, conteúdo. E a gente esquece que está falando com pessoas do outro lado, que tem contexto de vida, momentos de vida, e, ao serem apresentados para uma mudança qualquer, seja lá qual for, pode ser, mudou o plano de saúde do grupo, e se tornou um plano melhor, mas você já tinha todos os seus médicos agendados no plano anterior. Até se adaptar ao novo plano, tem um grau de resistência, de incômodo. É uma mudança, mesmo que positiva. A pessoa saiu do cargo A e foi para o cargo B. Mudou de cargo, cresceu e tem novas atribuições e um salário melhor. É uma mudança. Eu preciso entender que tem um ciclo nesse processo. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma ponderação até aqui? Show. Eu tenho uma ponderação. Diga. Eu não sei em Portugal, mas eu
eu acredito que os planos de, só pelo qual do seu exemplo, para situar, que em Portugal os planos de saúde de empresa não funcionam dessa maneira. Né? Então, eu entendi o seu exemplo, mas é só para situar as pessoas aqui que considerem o primeiro exemplo, e no Brasil é comum, o plano de saúde faz parte do salário, né? Não sei aqui. Sim, boa observação. Mas mesmo que você tenha escolhido, pode ter sido uma escolha sua, né? Você foi e mudou o seu plano de saúde, ou como aqui no grupo nós temos pessoas que usam Macintosh e usam PC. Você está usando o mesmo software no PC e depois vai usar no Mac. Tem mudanças lógicas. O plano de saúde é do governo. A maioria usa o sistema de saúde do governo. Ai, que inveja. Então, tem suas vantagens. Mas, realmente, esse conceito aí que você está falando de mudança é importante, só para Mudou o modelo de carro, né? Como a Anabela, se ela estiver dirigindo agora na Inglaterra, na mão inglesa, depois vem usar um carro em Portugal, já deve dar uma mudança significativa na cabeça, né? Deve se dar um tilt, não sei como é que funciona isso. Mas qualquer mudança, é só para mostrar que vale para qualquer mudança que tenha na nossa vida. E aí, gente, se você está gerenciando as pessoas, você também tem que gerenciar essa mudança em você. E o processo vai desde você sensibilizar as pessoas, a entender aquela realidade específica do indivíduo, entender que a pessoa vai ter que desaprender para reaprender outras coisas, e você abrir mão do que você já sabia, que você já tinha domínio, que você já conhecia, dá medo, dá receio. E no caso da transformação digital, muitas das vezes o que está acontecendo é que algumas pessoas vão ser ou mudadas de função ou demitidas, porque algum processo, algum sistema vai otimizar aquilo dali, vai colocar isso a partir de um software de uma inteligência artificial, como o caso que o Arnaldo colocou. Talvez eles tivessem 3, 4, 5, 10 secretárias, e hoje tem um sistema realizando aquilo. Só para aquele sistema fazer aquilo, aquelas secretárias tiveram que participar de um processo de entendimento do que estava acontecendo ali, o que eram, quais eram as variáveis, de que maneira elas organizavam aqueles perfis e direcionavam os clientes para colocar no sistema. Não foi da noite para o dia. E se eu não apresento isso de uma maneira onde ela veja valor de estar participando daquele processo, e não deixo muito claro e transparente em que etapas, quem pode ficar ou não, sobre que condições, não é transparente o processo, se a minha comunicação não realmente está preocupada em gerar conexão com o outro, é só formal, técnica, ela não vai gerar o resultado positivo e pode gerar um efeito negativo. E aí sim, você vai poder colocar em perspectiva as proposições, as irritações ou não, porque vejam, nem sempre quem está produzindo está a teu favor. Lembra lá do ciclo da morte. Nem sempre quem está apático está contra. A gente tem que entender um pouco melhor essas relações. E aí sim, você vai elencar e eleger as alternativas, repetir. E um detalhe que a gente esquece nesse fluxo todo até que você transforme isso em hábito. A gente, muitas das vezes, nas grandes transformações, eu vou parar para a gente se ver de novo. A gente vai comemorar só lá no final. Quando depois de 1 ano, 6 meses, 3 meses, grandes coisas já foram conquistadas. Gente, baby steps. A cada pequeno ciclo, eu tenho que comemorar os meus sucessos. Olhar o que não deu certo e como aprendizado e seguir para o próximo ciclo. Só que a gente esquece isso como gestor, como liderança e cobra. Tem que cobrar, tem metas, a organização tem que bater certas metas e não vai gradualmente, seja no feedback, seja em reuniões gerais, seja numa gestão à vista ou em qualquer outro procedimento. Esquece de valorizar o que foi bem feito, o grupo que mudou até aquele ponto. A gente aprende muito mais e se transforma muito mais pelo reforço positivo do que pelo negativo. Sejam com crianças, aí está a Anabela, que é psicologia, seja o seu colega de trabalho, ou um par, ou um subordinado a vocês. O reforço positivo ele é muito mais poderoso do que a crítica, o julgamento. E aí vale a pena lerem um pouco mais sobre comunicação não violenta. Eu estou dizendo para vocês, como liderança, deixarem dizer as coisas para as pessoas, mas falarem a partir de dados e fatos. O que era esperado, o que foi percebido com sua visão, sua audição, seu tato, não o que você inferiu do que o outro fez, você entendeu do que o outro fez. Então, se é assim, como é que eu trabalho um bom feedback? Por que o feedback é um ponto que eu vou falar com vocês agora num processo de transformação? Simples. Não precisa nem ser uma reunião formal, tradicional de feedback. Você pode estar tomando um cafezinho com aquela pessoa e naquele cafezinho você conversar. Você pode estar subindo no elevador e ter 40 segundos, um elevator pitch, onde você posicione alguma questão. Seja de correção, mas pensando para frente,
seja de desenvolvimento, seja de elogio. Não tem que obrigatoriamente ter uma reunião formal, cheia de procedimentos. Pode e deve, mas não obrigatoriamente. Porque a cada passo, quando você faz isso, a pessoa se percebe que está tendo suporte, que ela é importante, que você está fazendo com ela. E não está sendo apenas imposto top-down. E sempre que possível, que você traga uma sugestão daquela pessoa e compartilhe. É importante. Então, quando a gente está falando dos processos de transformação, ainda mais quando você tem interfaces novas, tecnologias novas, ferramentas diferentes, e o que trazem para a gente uma maneira de pensar diferente e de agir diferente, como na transformação digital proposta, mostrada pelo Arnaldo, eu preciso me perguntar como é que eu faço as pessoas chegarem até lá, até o ponto desejado. E aí, gente, uma ferramenta importantíssima é o feedback. Mas cuidado para não ser um love back, onde a pessoa sai de lá sem saber o que ela tem que mudar, ou seja, um trash back, onde a pessoa acha que tudo está muito ruim. Péssimo. Nem uma coisa, nem outra. O caminho do meio. Certo? E nesse ponto, o que a gente tem aqui é qualquer reunião, principalmente de feedback, eu teria que ter claro o que é o tema. Quem vai você para suavizar e amansar, para a pessoa aceitar, e faz todo um preâmbulo, roda, fala de 300 coisas da vida da família e não chega num tema específico. A pessoa não sabe o que ela está fazendo ali. Não funciona. Outra, para você dizer que algo excedeu, ficou muito melhor, ou ficou aquém, abaixo do esperado, o que era esperado? O que foi percebido? E aí sim você tenta entender com outra pessoa, com o colaborador, a colaboradora, quais foram os desvios, o que causou isso, o que motivou? Porque senão eu estou fazendo inferência e julgando outra pessoa. E aí ela se fecha para mim. Uma vez que você entenda o que a outra pessoa te disse, aí sim você pode propor com ela, de maneira participativa, uma solução. E um detalhe, pode ser que a Joana tenha uma linguagem, a Ana Carvalho outra, o Arnaldo outra. E pode ser que os três tenham passado pelo mesmo procedimento, pela mesma situação, os três tenham cometido a mesma falha, mas eu não posso falar com os três da mesma maneira. Não são as mesmas pessoas, eu não falo com o mesmo indivíduo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com os indivíduos e seus perfis e outro. Qual é a função? É claro que... Ih, gente, deu aqui um tilt aqui nessa imagem. Eu preciso entender que tem momentos sim que você vai fazer uma correção. Tinha um fenômeno, tinha um processo, uma atividade que não foi feito. E eu tenho que marcar as competências prioritariamente. E lembrando que não adianta eu olhar para trás e ficar batendo o que já aconteceu. Eu preciso identificar o que aconteceu, como a gente faz na gestão da rotina diária, né? Eu identifico o que aconteceu, quais foram as variáveis, o que é necessário para transformar e modificar aquilo de maneira positiva e traço as estratégias. Quem é o culpado, se foi culpado ou não foi culpado, é o de menos. É mais importante entender o que causou aquilo e como modificar do que ficar olhando para o passado, até porque o passado você não vai modificar. Eu olho para o estado passado propondo algo no futuro. O elogio normalmente está associado, e é o papel do líder, o atual. Correção à atitude do gestor, que está cobrando um procedimento esperado. O reconhecimento tende a ser do líder, que está ali congregando, trazendo visão, elogiando, transformando aquele grupo em equipe, que está falando o que está acontecendo hoje, e muitas das vezes propondo que aquilo se amplifique, ou seja, disseminado para os outros, e quando você percebe que a pessoa tem um potencial e quer que ela desenvolva, então tem um estado futuro. Só que pensa, em todos os três tem a questão do tempo. E se eu não marco com clareza o como isso vai ser feito, não vai funcionar direito. Então, a nossa provocação aqui, seja no ambiente digital, onde você vai fazer isso por um Zoom ou qualquer outra plataforma que vocês usem, seja no presencial, seja através de trocas constantes pelo um sistema de mensagem com um WhatsApp. Cuidado, o WhatsApp não tem tom de voz, né? Mas eu posso mandar o áudio? Pode, mas se você mandar um áudio de 5 minutos para uma pessoa que não é mais auditiva, ela vai achar muito chato. Então tem que adaptar a linguagem ali também ao perfil da pessoa. Qualquer processo de transformação, portanto, precisa de feedback e receber feedback. Ouvir tanto quanto falar, na verdade, ouvir mais do que falar. Porque o conteúdo, ele é fundamental, mas ele não é a única coisa. Precisa qualquer ação de comunicação sua, você ter um propósito claro, você ter uma linguagem adequada àquele momento, você entender quais são as relações que estão naquela cena, para eu gerar confiança e a confiança gerar transformação. Mas eu preciso saber qual é o tipo de feedback, qual o contexto daquilo que está acontecendo. É o primeiro, segundo, terceiro feedback? É a segunda vez que a pessoa erra naquele mesmo ponto? Tem alguma questão complementar? Ela está num momento de vida específico? Há uma demanda da empresa que, se não for mudada com urgência, pode gerar um problema? O contexto faz diferença na minha fala. E aí sim eu defino, falo do problema, quem são as pessoas envolvidas, escolho o estilo narrativo, vocês vão entender,
para lá no final eu conseguir engajamento das pessoas. Que é o dado emocional e racional, o conteúdo e as relações. Pessoal, antes de eu falar desses itens, e aí? Alguma pergunta para a gente ir se encaminhando para os últimos momentos? Algum comentário, alguma situação que vocês viram, que vocês querem comentar? Eu disse 5 minutos, só marcando na agenda. Você tem que agendar para ouvir. Isso aí. É bom, né? Que você ouça. Então, para a gente fechar aqui, eu disse para vocês aqui, a comunicação, em qualquer instância, ela depende do estilo do outro. E o outro pode ser movido a desafio, suporte, causa e consequência, mérito, compromisso de equipe. Eu preciso mapear, entender as outras pessoas. Em qualquer processo de engajamento, vocês lembram? Sensibilizar, capacitar para ação, dar a oportunidade da pessoa utilizar aquela nova transformação e valorizar o que foi de bom e o que foi de ruim, entender como uma oportunidade de aprendizado. Por isso que a gente precisa sempre se preocupar com essas 3 dimensões que eu falei lá atrás com vocês. Todas as estratégias de comunicação, seja numa reunião, no meio de um processo, seja um processo de kick-off de um projeto, seja no acompanhamento de alguma etapa de um procedimento. Eu tenho sempre ethos, patos e logos, eles precisam estar no seu imaginário. Um erro clássico são as pessoas falarem de maneira técnica, conteudista e não se preocuparem com como aquilo bate nos outros, o quanto aquela transformação é conexa ou é divergente dos valores dos outros e quais são as relações que estão se dando nesse momento. Então, valores, relacionamentos e emoções e dados e fatos. Esses elementos vão te ajudar a construir um processo de transformação mais efetivo e mais fluido. Ok, pessoal? Gente, a provocação era essa, né? Para a gente conseguir entender com clareza para onde que a gente vai, tá? Como é que a gente acompanha essa transformação? Fala, Joana. É só para contribuir com o que você colocou, né? Tem um estudo de engajamento que foi feito com várias pessoas nos Estados Unidos especificamente, mas eu imagino que a gente consegue de alguma forma fazer a expansão disso para outras culturas. E os 3 elementos que mais engajam, né, as pessoas hoje é a maestria, né? Você poder trabalhar numa função que de fato você sabe que você faz bem. A autonomia, né? Você poder ter a liberdade de, obviamente, seguindo as regras e procedimentos, mas ter a sua autonomia criativa e intelectual, e o pertencimento, né? E a sua fala, eu acho que ela reflete muito isso, porque se você não consegue fazer uma comunicação, né, que perceba o outro, a característica do outro, dificilmente você vai conseguir trabalhar o pertencimento daquela pessoa, né? Dentro da cultura, dos processos e da própria liderança ali. Então, e pensa, toda transformação traz uma insegurança. E aí eu não lido com isso, porque estamos num ambiente empresarial, é técnico, aquela pessoa é um auto-executivo, é um especialista, é uma pessoa. Exatamente. Assim, né? Isso pode falar muito bem pela maestria, mas não fala, por exemplo, pelo seu senso de faço parte disso aqui, né? Exatamente. Uma comunicação, ela acaba sendo fundamental. Seja com feedback, seja comunicação diária mesmo, ali de diária, mesmo que são necessárias, mas até essa comunicação de comando e controle, que às vezes ela precisa existir. Tem que fazer. Ela tem que acontecer ali numa linguagem, preferencialmente uma linguagem que de fato coloque o outro como protagonista ali do discurso, né? Joana, pode ser que você prefira no dia a dia, uma troca de informação comum, não um feedback, receber um áudio. Eu não gosto. Né? Pode ser que você prefira receber um texto escrito, pode ser que você prefira receber um GIF animado, ou um fluxo, ou um material para você ler. E eu, gestor, estou preocupado em executar e não em gerenciar as pessoas, e eu não me toco disso. E mando a mesma mensagem igual para todo mundo, e as pessoas vão ter níveis de interação com aquilo distintos e dificuldades distintas. Não faz sentido. É claro, tem momentos que você vai falar igual para todo mundo, mas nem sempre. Diga, Patrícia. Patrícia Gonçalves. Oi. Não, eu fiquei pensando aqui em ambientes de transformação e de mudança, você tem a insegurança e você tem a resistência como um comportamento também. Como usar a comunicação para quebrar essa resistência e conseguir efetivamente chegar no outro dessas maneiras que são diferentes, diversas e subjetivas. Porque tem uma grande subjetividade nessa relação, nessa troca. E como quebrar isso? Como quebrar uma resistência? O ponto é a audição, né? É a empatia.
A gente até poderia ter feito uma coisa mais longa, tem uma série de dinâmicas que a gente poderia fazer aqui para vocês vivenciarem essa história, tá? Para vocês terem a experiência dele. Mas a mudança, ela só vem quando faz sentido para o outro. E eu só consigo gerar sentido para o outro se eu entendo quem é o outro. A gente normalmente não olha para as pessoas e não entende. Então, por isso que eu coloquei para vocês que seja numa reunião de trabalho, onde você está tomando uma decisão, que é para você falar de maneira diretiva. Ou quando você está num processo de cocriação, ou de briefing, ou no feedback, eu preciso também dar espaço para ouvir as pessoas e ouvir o que não está sendo dito. Olhar as reações das pessoas, entender, tá bom, isso aqui é muito bom para todo mundo, mas o que impacta como no Marjan, na Chay ou na Anabela? Como é que eu ajudo a pessoa a mudar? Porque quando a gente pensa nas resistências, ela pode ser uma resistência por falta de entendimento, porque a pessoa entendeu de maneira distinta do que era para entender efetivamente, porque ela está se sentindo prejudicada, porque a lista é tão grande de motivos que se eu não entendo, assim como numa negociação, o que motiva o outro a resistir, eu não vou conseguir dar o apoio certo. Ela pode estar resistindo só porque está com receio de não estar fazendo errado, ela quer fazer certo, acha que não tem competência suficiente, está receando fazer errado, porque não quer ser visto de uma maneira X, Y, Z. Então, vale você entender o que é a motivação, seja de um treino, seja de um suporte, olhou de maneira diferente, viu riscos que a gente não viu, o que está gerando essa resistência? Sem saber isso, não tem método universal. O método universal é empatia, ouça, e aí sim adapte o que for possível adaptar, porque nem sempre dá para adaptar. Às vezes é aquilo e ponto. Você tem que ser transparente. Então, a empatia é o ponto V0 para gerar essa solução individualizada ou coletiva. Muitas vezes não é um indivíduo, né? Tem uma resistência média no grupo. Ok, pessoal? Só que a gente está falando aqui de uma série de questões interessantes que tem a ver com processos, com projetos, com transformações. Como é que isso se dá na fala das nossas amigas Josi e da Chay? De que maneira elas olham para isso? O que isso significa como um todo? Porque desde o início, na fala do Arnaldo, a gente está vendo transformações, mudanças. Aqui a gente entendeu que a liderança é fundamental para fazer com que essas mudanças sejam compartilhadas e sejam absorvidas pelo grupo e eles sintam parte do processo de mudança. E a comunicação é fundamental. Mas o que mais? Vamos ver como é que elas vão falar agora para a gente? Minhas caras, é com vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Quer dizer, boa tarde aqui para o pessoal que está no Brasil. Boa noite para vocês. Prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar um pouquinho, né, Josilaine, sobre gestão de processos e como isso se conecta com o que os nossos amigos Murá e Arnaldo falaram antes. Vocês fiquem à vontade para interromper, para falar, tá? Vocês podem ir falando. Qualquer dúvida, fala aí com a gente. Deixa eu só colocar aqui. Então, pessoal, já voltando ali no que o nosso amigo Arnaldo muito bem trouxe para a gente, né, sobre a transformação digital, que é uma realidade já presente, né, já presente aí nas empresas, já presente na nossa vida como um todo. E aí, eu trago aqui alguns números. Opa, passou um pouquinho. Uma pesquisa que o Fórum Econômico Mundial trouxe para a gente fala que até 2022, ou seja, o próximo ano, 58% dos processos nas empresas, e o que é processos, né? É todo o funcionamento, todas as atividades que são feitas para que a empresa entregue seus produtos e serviços, né? Então, 58% dessas atividades que são realizadas nas empresas continuarão sendo feitas por humanos, porém, 42% dessas mesmas atividades serão automatizadas, serão feitas por robôs, inteligência artificial, assim como o Arnaldo trouxe para a gente, né, um pouco anteriormente. E mais um dado para a gente, né? A Gartner também com uma pesquisa que até 2022, 90% das empresas migrarão para a nuvem.
E aí, quando a gente fala de transformação digital, de processos digitais, de automação de processos, fazendo um pouco um gancho com o que a gente está aqui agora, né? Se a gente está aqui agora, é fruto também disso, né? Da modernidade, da tecnologia, bem como o Arnaldo citou o exemplo do Uber e do Airbnb, né? 2 grandes negócios que nasceram já digitalmente. A gente tem já grandes bancos que nasceram também digitalmente e que seus processos precisaram ser adaptados para que sejam também automatizados. Bom, e essa transformação digital está baseada em transformar os processos de negócio. Os modelos de negócio já não são mais os mesmos, né? Assim como a gente também já fez esses grandes exemplos aí, todos os processos, toda a nossa interação. Hoje a gente compra muito pela internet, faz transações bancárias no nosso celular, enfim. A Carol, o atendimento aos clientes aí do escritório de advocacia do Urbano Vitalino, que o Arnaldo trouxe, né, que é ali uma automação fazendo um primeiro atendimento no primeiro processo, quando o cliente entra em contato com esse escritório para solicitar uma informação, para solicitar um serviço. Quando a gente tem um chatbot, né, entra num site e tem as primeiras informações ali já prontas para a gente, né, para tirar as nossas dúvidas. Ou ainda, na medicina, grandes avanços tivemos na medicina com a tecnologia, com a transformação digital. E esses processos, né, transformar esses processos internos traz a empresa, seja qual for o negócio, para ser mais competitivo, para que sobreviva, inclusive, né, eu diria, no mercado atual. E quando a gente fala de empresa, na verdade, qualquer organização, né, de todo tipo de nicho de negócio. Uma instituição de ensino também é uma organização que também tem seus processos automatizados, que também está passando pela transformação digital. E que a nossa amiga Josi vai falar um pouco aí também sobre os conceitos de transformação digital. Boa tarde. Obrigada, Chay. Vou complementar. Então, a gente está falando muito sobre transformação digital, mas é bem importante a gente pontuar alguns conceitos, porque nós trabalhamos como lideranças, trabalhamos nas organizações, na sociedade, nos processos, e tenho para dizer para vocês que nem tudo é transformação digital. Então, nós temos alguns conceitos que a gente precisa tratar da era digital, porque nós temos organizações em diferentes estágios, e o nosso próprio conhecimento, ele é sequenciado, ele é hierarquizado, alguns conhecimentos digitais a gente conhece um pouco mais. Então, quando a gente traz esses conceitos, a gente traz para quê? Até eu vou abordar com vocês um artigo, um estudo feito por Krzysztof Slavlewski, olha o nome, olha o trava-língua, começou o nosso trava-língua, onde ele traz alguns conceitos de Gardner para que a gente possa entender 3 conceitos chaves que não, por isso que eu digo que não é só a transformação digital. Nós temos a digitalização, a digitização e a transformação digital. É quase um trava-línguas, né? Mas como a Chay colocou anteriormente, tem um ponto muito... a linha, ela não é uma linha muito demarcada quando a gente fala em organizações que já existem. A gente sabe que as organizações, que nem o Arnaldo colocou inicialmente, Airbnb já nasceu na era transformada, ou seja, já nasceu
no top da era digital. Mas nós temos organizações que ainda estão em outros estágios. E nós, como líderes, como consultores, como gestores de áreas, precisamos dar uma olhada, porque a gente tem papel, sim, importantíssimo em cada uma dessas áreas. Então, o que é a digitalização quando o Chay fala sobre processos? Digitalização é a primeira etapa de processos. Então, a gente precisa entender em que momento a organização está, em que momento o nosso trabalho está, porque pode ser, sim, que a organização tenha que entrar no estágio ainda de eliminar papéis. Só que isso não está errado, porque o fato de eliminar papéis, né, aquelas pilhas de papéis sobre as mesas, pode perfeitamente já ir preparando a organização para que as informações comecem a ficar disponíveis. Então, imaginemos, né, para quem está no ambiente europeu, que a LGPD já está há muito mais tempo vigente, é a guarda das informações. Então, aqueles papéis espalhados passam a ser guardados. E isso, sim, já faz parte muito importante da era digital, que já vai preparando para o próximo estágio, que é um termo que a gente ainda usa muito pouco, que é a digitização, né? É um termo que ele ainda nem foi para dicionários, né? Procurei no ambiente Portugal, né? O ambiente língua portuguesa, e ainda não está lá. Mas o que é isso? Já entra numa atividade de revisão de processos e inovação de negócios. Já estamos falando em utilizar aquelas informações que foram digitalizadas, começa um processo de transformar o negócio em digital. E aí, vamos pensar as lideranças, né, como o Murat abordou há pouco, como as lideranças estão nesse cenário, né, preparadas para essa mudança de um modelo de negócio. E aqui a gente começa a pensar que os processos estão mais inteligentes e quem está conduzindo-os também estão já neste caminho. E aí chegamos na transformação digital. Lembra a primeira fala do Arnaldo, a fala da Chay, e estamos dentro da sociedade, dentro das organizações, nós, pessoas, né, seres humanos, entendendo esse novo cenário, que é um cenário que já muda totalmente, é uma mudança extremamente complexa, que inúmeras vezes a gente leva como se fosse somente uma questão da era de tecnologia da informação. Certamente a transformação digital começa pela nossa otimização digital, né? A gente começar a pensar de uma forma distinta, da mesma forma que migramos do bilhetinho, fomos para o e-mail, fomos para o WhatsApp ou qualquer Messenger, e estamos aqui no Zoom, num intercontinental. Então, essa transformação digital ela é muito ampla e o fato é, se 90% das organizações já estão migrando para a nuvem e que as organizações de sucesso, inovadoras, elas já foram criadas no ambiente digital. O papel das lideranças é extremamente importante para quê? Para apoiar as organizações a fazerem esse caminho. Tem organizações que estão no primeiro estágio, no segundo estágio e no terceiro estágio. Lembrando para vocês que estou fazendo um recorte, né, de um assunto que é extremamente grandioso, intenso e que impacta na definição dos modelos de negócio e que impacta diretamente na forma como as lideranças atuam e vão atuar nos negócios. Então, Chay, eu gostaria que tu desse continuidade agora para a gente dar essa conexão. Ó, sem som. A falha comum, né, de estar no mudo.
E aí, se a gente está falando, de um mercado, a gente está falando de necessidades que um movimento do mercado, um movimento econômico-social, né, que requer novos processos, nova forma de atuar, que vem tanto de uma necessidade do novo consumidor, né, da nova visão de consumo do mercado, e que vem também de aspectos regulatórios, legais, como bem disse a Josi, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, tudo isso é um mercado, são necessidades e oportunidades de negócio. E, do outro lado, tem as empresas que oferecem serviços e produtos através de seus processos, né? De como essas empresas atuam para atender essa necessidade do mercado. O quanto isso é organizado e orquestrado é que faz com que essas empresas sejam mais estratégicas e competitivas no mercado, né? Sincronizar essas estratégias, essas necessidades do mercado para atender aos seus processos, a forma com que você atua dentro da sua empresa, trazendo soluções que atendam às necessidades dos clientes. E, de novo, né? Esse cliente, esse mercado consumidor, está em qualquer nicho de negócio. Organizar, planejar para atender, para trazer atender objetivos estratégicos da companhia, seja de crescimento, de mais vendas, de melhorar a experiência do seu cliente, do seu usuário, do seu consumidor, do seu aluno, né? Também, por que não, em instituições de ensino, passa por gestão de processos de negócios. E aí, trazer aqui rapidamente 4 pilares essenciais para a transformação digital do negócio, né? O primeiro pilar é a melhoria na eficiência dos processos internos. Então, a gente não pode transformar processos, digitalizar processos que são ineficientes, que não agregam valor para o cliente e ainda, né, que aumentam custos dentro da empresa. Então, a gente precisa otimizar esses processos para depois digitalizá-los ou transformá-los, né? Trazê-lo para a transformação digital. Ter foco do cliente, não no cliente, né? É olhar para o meu funcionamento, os meus processos, para que atenda às necessidades e às expectativas do cliente. Então, é olhar como eu melhoro esse processo para atender melhor, para trazer uma experiência boa para o meu cliente. É o aumento da inovação tecnológica na organização. Então, é repensar mesmo o status quo de como a empresa atua internamente. Não precisa ser uma transformação disruptiva, de uma hora para outra, você sai do papelzinho e vai para uma inteligência artificial. Nem deve ser, na verdade, mas é necessário se movimentar em rumo a essa transformação digital. E gerar valor gerar valor para o cliente, para a empresa, óbvio, e vantagem competitiva, porque quando você gera valor para o seu cliente, você tem vantagem competitiva no mercado. E orquestrar processos traz tudo isso. Eu vou dar uma complementada, acho que a tua fala está ótima, a questão de geração de valor. E a gente conversou muito isso antes, a importância da geração de valor para os clientes, como a Chay ressaltou, mas para todos os stakeholders, né? Esse novo mundo, essa nova economia, esse novo cenário que a gente está vendo, existe sim a geração de valor para todos, não somente ao acionista ou investidor, como era no passado, e gerando valor sim ao cliente, olhando para o cliente, mas olhando ao entorno. Os fornecedores, os funcionários, o meio ambiente, os clientes, né? De acordo com o mapeamento desses stakeholders.
Tu me deu a deixa, Chay, e eu complementei. Obrigada. Certíssimo. E para isso, geração de mudança e adaptação da comunicação para cada um dos públicos. E aí vem muito da fala do Murat, né? De como eu faço a gestão dessas mudanças para engajar as pessoas, porque o gestor de processos, ele é um líder de mudanças, né? E já que eu tenho diversos stakeholders, eu preciso adaptar a minha comunicação para engajar essas pessoas em momentos, em visões diferentes, né? Oi, Murat. Tem uma coisa que nós temos uma colega aqui que conhece muito bem, porque trabalha com sustentabilidade, com ESG, que a gente faz nessas situações, e situações de gestão de crise também, que é um mapa de stakeholders. E ele vai te ajudar a entender quem são os stakeholders, com a correlação internos e externos, com a correlação com aquela transformação, tipo de reação típica, linguagem típica e qual o fluxo que você vai ter que dar nesse planejamento dessa comunicação. Então, existem metodologias, técnicas que podem ser postas aí para facilitar esse processo, não precisa ser intuitivo, muito pelo contrário. Em gestão de processos, a gente também usa esse mapa de stakeholders para entender, inclusive, o nível de influência, né? E como a gente lida com esses stakeholders para movimentar a mudança, para que a mudança se faça de forma mais ágil, flexível e adaptável dentro das empresas, né? Com o menor dor possível, porque a gente sabe que mudar sempre vai doer, né? Ser humano resiste normalmente à mudança. E aí, liderar essas mudanças, gerir esses processos para agregar valor. Perfeito. E aí, né? Era exatamente o que a gente estava falando. Gerir processos de negócios é liderar mudanças, engajando pessoas. Não é isso, Joyce? Então, pessoal, o pessoal está aí quietinho. Como é para vocês, no universo de vocês, gestão de processos? Porque gerir processos, inclusive, é no nosso dia a dia, né? Como a gente atua, como a gente gera valor, como a gente otimiza para reduzir custo, como a gente faz para melhorar a experiência do nosso cliente, do nosso aluno, enfim, em todos os negócios que a gente atua. Como é aí para vocês? Todo mundo muito quietinho. Eu acho que tem um ponto importante dessa questão que vocês trouxeram e não tem como não lembrar dele, eu brinco que ele é o Odin da gestão, é o pai de todos, e ele dizia que a cultura come a estratégia no café da manhã. Eu acho que o que a gente está falando de forma geral aqui é de pessoas. Por mais, quanto mais a gente fala de tecnologia, mais a gente tem que lembrar que não adianta nada você ter uma tecnologia fantástica, uma tecnologia assim, extraordinária, investir milhões em tecnologia, se você não investe nas pessoas e no processo de mudança, coisa que a gente falou aqui bastante. A transformação digital, ela não está na tecnologia. A tecnologia é um meio. A transformação digital acontece por meio das pessoas. São as pessoas que catalisam ou freiam a transformação digital. Se você não trabalha a cultura, se você não trabalha as pessoas, não adianta ter os melhores sistemas, os melhores processos do mundo, porque eles não vão caminhar. Então, os processos são executados por pessoas, né, Arnaldo? A gente precisa lembrar disso, né? As máquinas, por mais modernas que sejam, são operadas por pessoas, são programadas por pessoas. Sensacional. Vou fazer uma camiseta com essa tua fala aí, hein, Arnaldo. Gente, a gente foi chegando no nosso final. Daria para falar sobre qualquer um dos temas 5, 6, 10 horas, um curso inteiro. Foi muito mais uma provocação para vocês do que qualquer outra coisa. Eu acho que a gente coloca aqui um gostinho para a gente discutir ainda mais, se trazerem as situações de vocês em outros momentos e ser compartilhado. Quanto menos dispositivo, quanto mais troca, experiência, co-construção, melhor para a gente na rede, tá bom? Leila,
Você quer fazer um fechamento junto com a Marinês? Eu quero agradecer a vocês e colocar que a rede está aberta, está em ebulição de mudanças, o tempo inteiro, está sempre mudando. O tempo inteiro, novos formadores, novas formas de pensar, novas formas de atuar. Então, a gente tem ebulição o tempo inteiro. Vocês vão ver diversas coisas, diversos formatos, diversas leituras, diversas formas de agregar. E estamos com vocês. Obrigada. Se me permitem, também uma palavra. Gostei muito deste momento de partilha da aprendizagem. É sempre excelente poder ouvir nas mais variadas áreas, não é? E é engraçado que, apesar de estarmos tão distantes, realmente as situações são tão semelhantes. Muitas vezes nós pensamos que somos os únicos, mas não, realmente é transversal, portanto, às organizações, às culturas, e é isso que realmente faz a diferença e com o qual aprendemos, não é? E assim podemos tirar bons exemplos. Obrigada a todos, foi um gosto estar aqui. Bem, muito obrigado, Marinês. Lembrando, dia 28 a gente tem um novo encontro com a mais-valia da sustentabilidade na construção, com a Soraya, que está aqui, e a Carla. Dia 28 desse mês. No dia 11 de novembro, Pessoas Felizes São Mais Produtivas, com a Anabela, o Rodrigo e a Joana, os três estão aqui presentes. E fechando, no dia 2 de dezembro, Boas Práticas da Restauração, alimentação segura, saudável e sustentável. Gente, prazer enorme estar aqui com vocês, muito obrigado e nos vemos no dia 28. Obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, obrigada. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.